Olá! Estamos na última quarta-feira, do ano de 2020 e o tema hoje é Dai de graça o que de graça recebestes. E para isso nós vamos ver que nós temos dois evangelhos, o evangelho da natureza e o evangelho de Jesus, e que um está contido no outro. Então nós vamos analisar o evangelho da natureza. Deus vai nos dar os recursos divinos para que nós possamos, nessa encarnação, caminhar com abundância e com segurança. Então nós temos o Sol. O Sol, ele ilumina todo o planeta Terra, ele aquece o planeta. Da mesma forma, o Evangelho de Jesus é como o Sol que, com o teu magnetismo, aquece os nossos corações. Nós temos a chuva, que cai na terra seca e faz ali nascer as plantações, faz com que as árvores possam dar os seus frutos. Da mesma forma, o Evangelho de Jesus é como uma chuva que cai na terra árida do nosso coração e faz nascer ali as sementes divinas. Nós temos na natureza o perfume das flores, cada uma com a sua tonalidade diferente. O Evangelho de Jesus também perfuma a nossa vida com seus ensinamentos. Nós temos na natureza os pássaros, que com seu canto alegra a nossa vida, alegra o nosso coração. O Evangelho de Jesus também é música, que alegra o nosso caminhar. E assim nós temos vários alimentos, nós temos a vaca que oferta o seu leite, a galinha que oferta os seus ovos, tudo isso gratuitamente. E o Evangelho também nos alimenta, nos dando força, nos dando coragem, fortalecendo a nossa fé. E os frutos, que o pomar oferece para saciar a nossa fome. O Evangelho também nos dá os frutos, das virtudes, do homem de bem, para que possamos rumar, à perfeição, para que possamos rumar ao nosso Pai maior. Então, o Evangelho de Jesus, assim como o Evangelho da natureza, nos dá os seus ensinamentos gratuitamente, sem nos cobrar nada por isso. E aí nós vamos perceber que em Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8, nós temos a seguinte citação: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus está nos convidando para trabalhar na sua seara. Mas o que de graça nós recebemos? Nós recebemos o dom da mediunidade. E a mediunidade é um tesouro em nossa vida. É uma fonte de água cristalina que jorra de encontro ao próximo, que jorra de encontro aos nossos benfeitores, de encontro a Jesus. E aí nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem, e como meio de propagação da fé, Jesus, pois, recomenda-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. A mediunidade nos é dada para que possamos nos ajudar e nos ajudar o próximo. E todos nós somos médiuns. E essa mediunidade, ela não precisa ser ostensiva para estar nos ajudando o outro. É preciso amor, é preciso sintonizar com o Mestre. E nós vamos perceber que nós possamos sim ajudar a todos aqueles que necessitam, através de um olhar, através de um sorriso, através de um abraço, através de uma palavra edificante. E nós vamos perceber, segundo Joana de Ângeles, que médios são todas as criaturas, em diferentes graus, porque todos possuem recursos que facultam o registro do psiquismo daqueles com os quais convive no corpo, como daqueles de outros que já transpuseram a barreira carnal e se encontram despojados da matéria. Então, todos nós, de alguma forma, estamos sendo
convidados para contribuir com a seara de Jesus. E aí, Mateus, né, Jesus vai nos convidar primeiro a curar os enfermos. Quem será, hein, que são esses enfermos? E aí nós vamos ver uma visão espírita das doenças. Então, olha só, essa fonte aqui, né, que eu vou estar trabalhando, é da Revista Cristã de Espiritismo. Está falando que as energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas. Em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. Enquanto persistirem as energias nocivas no perispírito, a cura não se completará. Então, nós temos dois tipos de curas, dois tipos de doenças também. Uma que está no perispírito e a que está no corpo físico. Se a doença ela está no corpo físico, isso significa que nós devemos buscar imediatamente, né, um médico físico, para que ele possa nos tratar. Ou seja, utilizar o bisturi, né, físico. Mas nós temos também as doenças espirituais, né, que podem vir de outras reencarnações, ou que nós, né, adquirimos nessa reencarnação. E se ela está no nosso perispírito e ainda não está no nosso corpo físico, nós podemos jogar luz sobre esse passado, né? Nós podemos jogar luz sobre as nossas virtudes, sobre as nossas atitudes, né? Sobre os nossos pensamentos. E com isso, muitas vezes, né, se fizermos essa reforma íntima, essa doença, que na verdade nós vamos chamar de cura das nossas mazelas, podem não chegar até o nosso corpo físico. Então, de que forma que nós podemos ajudar Jesus nessa passagem que ele fala assim, curai, né, os enfermos? É justamente, né, através de um passe, através, né, das palestras que nós podemos estar falando sobre o Evangelho de Jesus, é através de da oração, né, da pressoterapia, nós podemos estar fazendo prece, né, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos benfeitores para estar ajudando nesse processo. E na hora da nossa oração não é pedir, né, que seja retirada a prova, que seja retirado aquele processo de adoecimento. E sim, para que Jesus possa dar força, coragem, né, para que a pessoa possa enfrentar, né, os seus problemas, né. E isso aí nós podemos ter as doenças físicas, emocionais, nós podemos ter as doenças mentais, né, de toda a ordem, né. Por isso é importante, né, estarmos tratando do médico físico e do médico espiritual, né, dos remédios, recursos espirituais. Então, quando Jesus nos convida a curar os enfermos, está nos dizendo que nós devemos auxiliar este irmão nesse processo, né, adoentio pelo qual ele está passando. Então, muitas vezes, né, uma tarefa que nós fazemos de uma evangelização, nós estamos curando os enfermos, né? Porque nós estamos levando para aquele espírito, né, que está no corpo infantil, o Evangelho de Jesus. Se nós estamos trabalhando, né, numa tarefa como essa prece, atendendo o irmão nas suas necessidades, né, nós estamos ajudando a curar os enfermos. Nós estamos dando um passe, né, nossa transferência fluídica ali, estamos ajudando a curar os enfermos. Jesus não nos pede muito. Ele só nos pede que nós possamos dar aquilo que nós temos, aquilo, né, de potencialidade que nós temos no nosso íntimo e que nós podemos ofertar, né, para esse irmão que está adoentado. Aí Jesus vai e fala assim com a gente que nós devemos limpar os leprosos. Mas que tipo de leprosos, né? Quando a gente pensa nos leprosos, a gente pensa, né, nos 10 leprosos, né? Aonde, lá no Evangelho, fala o seguinte: ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto isso, eles foram purificados. Então, quando os 10 leprosos, né, encontram com Jesus, eles todo movimento, né, para saber onde Jesus estaria com seus discípulos, né? Então, os leprosos tiveram que movimentar, tiveram que caminhar, né? Isso tudo faz parte do nosso processo de cura. A busca, né,
tanto dos recursos materiais quanto dos recursos espirituais. E aí, na hora que Jesus os encontrou, aí Jesus vai e fala isso para eles: olha, vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles vinham, eles foram purificados. Mas espera aí, nós sabemos que dos 10 leprosos, 9, a lepra retornou. Um só, que foi aquele que voltou, né, para poder agradecer a Jesus. Voltar, né, para Jesus significa estar com Jesus. Seguir o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho. E aí, se nós, porventura, somos curados, né, e não nos curamos, né, espiritualmente, a lepra, ela continua lá. Então é necessário, em qualquer doença, que nós primeiro, né, que nós buscamos nos curar interiormente, para que isso possa se refletir no nosso corpo físico. Mas o que Jesus quer dizer, na verdade, que nós devemos curar não são os leprosos do corpo, mas os leprosos da alma. Então, há muitos leprosos da alma. Uma conduta má vai marcando o nosso perispírito. Então, na medida, né, em que a gente percebe que o irmão está incorrendo no erro, na medida que a gente percebe, né, que um familiar nosso ou amigo está desviando para o caminho do erro, né, essa má conduta que hoje, né, a pessoa está praticando e que vai lhe causar muitas mazelas, né, muitas dores no perispírito, né, e no corpo físico, como é que nós possamos limpar esses leprosos? Levando o nosso evangelho, levando a nossa conduta. Muitas vezes nós somos exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós somos a única forma, o único evangelho que a pessoa tem, né, para fazer a leitura, o nosso exemplo. Nós, como professores, nós somos exemplos para os nossos alunos, nós pais, né, somos exemplo para os nossos filhos. Nós que estamos em alguma direção, né, da fraternidade, né, ou de uma obra social, nós somos exemplo para aqueles que estão nos vendo ali, o nosso agir, o nosso caminhar. E nós sabemos que as nossas atitudes, elas, né, influenciam muito mais do que aquilo que nós estamos falando, né? Porque falar, né, pode ser do intelecto, mas agir no bem, estar no bem, é do coração, é do espírito. Então, quem são os leprosos da alma? São aqueles que, infelizmente, ainda estão no caminho do mal. Ressuscitai os mortos. E aí a gente vai pensar, né, em Lázaro. Mas os mortos que nós vamos nos referir aqui, não são os mortos, né, do corpo físico. Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, despertando todos aqueles que se cadaverizam no erro, havendo perdido o contato com a existência, por estarem mergulhados nas sombras da ignorância e da criminalidade, onde exaurem as forças vitais e entram em decomposição moral. Joana de Ângeles. Quando Jesus diz para nós que ele veio trazer vida, e vida em abundância, ele quer nos dizer isso, que o teu evangelho é vida. Vida é estarmos no caminho do bem, é estarmos vivenciando os ensinamentos de Jesus, é estar amando o próximo como a nós mesmos. Primeiro nós devemos compreender o que é amar, que é o conhecimento de nós mesmos. E depois nós devemos amar o nosso próximo. E o próximo, mais próximo de nós, são os nossos familiares, são os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, né? Nosso trabalho material. Então, quando Jesus nos diz para ressuscitar os mortos, é levar o lenitivo para aqueles irmãos que estão na descrença, é levar a esperança, é levar o conforto dessa doutrina maravilhosa. Quando nós falamos em reencarnação, que para mim é o perdão das ofensas, né? Porque é onde Deus nos dá uma nova oportunidade de ressarcir a contabilidade divina. Quando nós falamos da reencarnação, quando nós falamos da imortalidade da alma, quando nós falamos do nosso livre-arbítrio, de Deus e Jesus, dos princípios básicos da doutrina espírita, nós estamos ressuscitando os mortos. Nós estamos dando àquelas pessoas que estão desacreditadas, que estão sofrendo, nós estamos mostrando para essas pessoas que esse evangelho redivivo, esse Cristo Consolador,
nos dá esperança de dias melhores, nos fornece força para que nós possamos continuar caminhando com a segurança de que Jesus está iluminando os nossos passos, com a esperança, né, de que nenhuma folha cai sem que o Pai o permita. Isso é ressuscitar os mortos. E aí a gente vai lembrar, né, da parábola do filho pródigo, no último momento da parábola, que fala o seguinte: o pai, né, fala com os dois filhos: mas era justo alegrarmos-nos e regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ele estava morto para as coisas espirituais, porque ele estava valorizando a herança material, sem saber que a maior herança que o pai tinha lhe dado eram os valores, né? Eram os valores espirituais, era o grande patrimônio que ele tinha no seu espírito, e tanto é que ele voltou para a casa paterna. É disso que Jesus está falando. Que nós possamos ressuscitar aquilo que está morto dentro de nós. A desilusão, os vícios, os maus hábitos. E ressuscitamos o quê? Aquilo que de bom nós temos em nosso coração. E aí Paulo vai nos dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É Paulo, né, Romanos 6:23. E para encerrar, né, no Vinho de Luz, nós temos a seguinte passagem de Emmanuel: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso, mas para os que vivem na esfera espiritual, representa o reino da experiência. E por último, Jesus nos pede para expulsar os demônios, né? Então o que Joana de Ângeles vai nos falar? Teremos os demônios, os espíritos ignorantes e perversos, aqueles que são responsáveis pelos transtornos emocionais e psíquicos, bem como os fisiológicos, de quantos lhe padecem a instância morbífica, infelicitadora. Então, o que é, na verdade, os demônios? Quem são os nossos inimigos? São nós mesmos, está dentro de nós. É aquilo que nós ainda não trabalhamos, né, que infelizmente pode estar vindo de outras encarnações, que está trabalhando a nossa marcha, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né, a usura, resquícios nossos de outras encarnações, ou experiências negativas que nós tivemos nessa encarnação, e que estamos confundindo o tesouro que Deus nos dá, que é o tesouro espiritual. Então esse tesouro nem a traça destrói, nem a ferrugem corrói. Nós então devemos buscar dentro do nosso íntimo a essência divina, aquilo que Deus nos facultou junto à natureza, que é o amor, que é o bem que existe dentro de nós. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós temos essa essência cristalina em nosso espírito, é hora de nós expulsar de dentro de nós, através do contraste, né, aquilo que a oração de São Francisco nos coloca. Nós vamos substituir o ódio, nós vamos substituir as trevas, a tristeza, a dúvida, tudo aquilo que nós temos e que atrapalha essa marcha, que nós, na verdade, é colocado aqui como os demônios, né? Esses transtornos emocionais e psíquicos, né, que nós temos dentro de nós. Porque mesmo que isso venha através de um processo obsessivo, se não tiver a tomada psíquica em nós, essa obsessão não será conectada, né? Então é necessário que nós possamos ativar em nós a luz interna que nós temos. Praticar essa oração de São Francisco, levando o amor, levando a união, levando a esperança, levando a fé, levando o perdão, né? Levando tudo aquilo que faz com que nós nos sintamos plenos. Isso faz com que o reino de Deus se encontre em nós, essa plenitude divina. E a partir daí sim, nós estaremos expulsando os demônios, ou seja, nós estamos expulsando velhos hábitos que já estamos carregando em nosso íntimo há muitas encarnações. E aí nós vamos aproveitar, né, e agradecer a Jesus, agradecer a Deus por nos dar, nos ofertar
esses ensinamentos divinos, né, de graça. E que nós possamos, né, dar a mão, assim como os nossos benfeitores, né, que já deu um passo à frente, vem na retaguarda, nos puxa, nos dá a mão, para que nós possamos caminhar, né, junto a esses corações iluminados, que nós possamos agradecer, né, e ofertar gratuitamente isso que nós já temos, o caminho que nós já avançamos, nós possamos buscar os irmãos que ainda estão na retaguarda. Desejo a todos, né, nós da Casa da Acolhida, a todos os amigos, né, tarefeiros, todos aqueles que estão em nossos corações, né, tanto encarnados, né, e desencarnados, um 2021 de muita luz, que a luz possa vencer as nossas trevas íntimas, para que nós possamos, né, continuar na seara de Jesus, contribuindo com aquilo que nós já temos de bom em nós, e que 2021 seja realmente um ano abençoado para todo o planeta Terra. Que assim seja.